Olá, você que acompanha os podcasts do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. Estamos no mês de julho e estamos falando de Julho Verde. Julho Verde que se trata da prevenção, e a gente vai abordar no podcast de hoje, da prevenção até a reabilitação, porque Julho Verde alerta, lembra, né, e relembra, porque nós temos um papel específico e muito importante da odontologia no enfrentamento ao câncer de boca. E para a gente dissertar e falar sobre essa temática importantíssima, que pode estar muito perto de você e você não está percebendo, contamos hoje aqui com a presença de duas grandes profissionais aqui do Conselho, duas cirurgiãs dentistas experientes em suas áreas, a doutora Liliane Janete Grando. Tudo bom, doutora? Tudo bom, bom dia. Apresentando a doutora, é especialista em estomatologia, isso mesmo. Professora da Universidade Federal e coordenadora do ambulatório de estomatologia do Hospital Universitário. Bem-vinda, doutora, obrigado pela presença. E também a doutora Cleomara Cosman, acertei o sobrenome? Acertou. Esses sobrenomes importados, assim, Cleomara Cosman, cirurgiã dentista, especialista em prótese bucomaxilofacial, mestre e doutora em engenharia de produção também, doutora. Depois a gente vai aprofundar dessa especialidade, inclusive, para o final desse podcast a gente vai deixar um QR Code de uma cartilha para você baixar aí, que é muito, muito interessante. Para que a gente se reúne hoje, não só para falar do Julho Verde, mas a gente vai ter que abordar do que é essa campanha de conscientização para que as pessoas se atentem aos diferentes cânceres, posso falar em plural, doutoras, né? Os diferentes cânceres de cabeça e de pescoço. Lembra a temática, né? Ela é mais ampla, com especial, no caso, o foco aqui, o câncer de boca. E a gente tem uma proposta de abordar o papel da odontologia, desde a prevenção até o diagnóstico precoce e, por que não, lá na frente, o tratamento e acompanhamento e, reabilitação. Né? Tudo está perdido porque você teve um diagnóstico nessa temática. Então vamos lá. No Julho Verde Prevenção, o que é o Julho Verde, doutora? E por que a odontologia ela participa diretamente dessa campanha? Então, a ideia de deixar um mês destinado a isso, ela não objetiva limitar para que somente nesse mês a gente fale sobre o tema. Porque ele é um tema que não se esgota, a gente tem que falar o tempo todo. Mas é realmente assim, focar durante esse mês as ações principalmente de divulgação, tanto científica quanto na mídia, como é o objetivo desse podcast hoje, e alertar os profissionais para a existência desse tipo de câncer, que infelizmente é uma realidade na nossa sociedade e tem muitos fatores etiológicos que precisam ser falados, precisam ser comentados com os pacientes. Então, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, ou de Boca e Garganta, a CBG, ela, numa campanha nacional, procurou unir todos os saberes de diversos estados, todos os serviços, em função da divulgação concentrada durante o mês de julho. Ótimo, porque... Por isso, Julho Verde. Lógico que nós sabemos que tem várias especialidades, por exemplo, temos também o Julho Roxo e outras entidades fazendo as suas divulgações, mas nós estamos aqui para focar no câncer de boca, que faz parte dos cânceres dessa região de cabeça e pescoço. Assim como a gente fala de data temática, para lembrar e ter essa quantização, assim como Novembro Azul, assim como Outubro Rosa. Outubro Rosa, porque é importante, assim como a data do seu aniversário, você que está nos ouvindo também, ela serve para você comemorar, mas assim, comemorar para lembrar, né? E essa lembrança do mês temática é falar sobre. Deixa eu só colocar um papel importante aqui que a gente falou da estomatologia. E o papel da estomatologia... Acertei o termo? Estomatologia, estou treinado já, no diagnóstico do câncer de boca. Então, é fundamental, porque a estomatologia é a especialidade da odontologia que trabalha mais especificamente com doenças de boca. Na verdade, não só doenças de boca, mas doenças sistêmicas que se manifestam em boca. Por exemplo, as doenças autoimunes, elas podem afetar diferentes órgãos e podem manifestar também a mucosa oral. Então, a estomatologia tem como doença foco mais grave em termos de morbidade e mortalidade o câncer de boca. Então, foi uma especialidade criada somente em 1992, como temos outras que têm muito mais tempo de atuação, e ela tem esse objetivo, trabalhar com doenças de boca, doenças sistêmicas, mas focando principalmente no diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, me permite assim, quais são os sinais e alterações que devem despertar lá no cirurgião dentista, falando para você, especialista aí, viu? Não é para o paciente somente, mas que ele deve estar
antenado ali, né? Que pode estar associado, que muitas vezes a pessoa, ela até na higiene em casa, ela pode ver algum sinal desse e dividir. Vou lá visitar o meu dentista porque eu acho que eu estou desconfiado de um probleminha. Gente, o dentista tem um papel fundamental na detecção precoce do câncer de boca. Começa pela anamnese com o paciente. O que é isso, a anamnese do paciente? É conversar com o paciente, entender por que o paciente procurou o profissional, porque o cirurgião dentista é o profissional que mais vê a boca do paciente. Mesmo um médico não está acostumado na sua rotina a ver a boca do paciente. Claro que existem especialidades médicas que são co-irmãs, elas nos ajudam muito. Principalmente a otorrinolaringologia, ela nos ajuda muito nesses diagnósticos. Mas o cirurgião dentista, por fazer revisões periódicas, por ver o paciente para troca de restauração, profilaxia, enfim, procedimentos odontológicos, ele, além do dente, ele tem que espalhar o seu olhar para toda a mucosa. E na anamnese do paciente, perguntas fundamentais como hábitos deletérios. É tabagista? Não é tabagista. Se é tabagista, que tipo a que tipo de tabaco está exposto? Porque hoje em dia nós temos os cigarros eletrônicos, que muita gente não está mais considerando uma forma de tabagismo, mas é. E só contribuindo, o cigarro eletrônico ele está proibido no Brasil? Não? Ele é proibido por lei, mas infelizmente a gente sai na rua, vai nas tabacarias dos shoppings, a gente vê muita venda, muita comercialização. Esse é o famoso pendrive que o pessoal fala? Exatamente. Uma Tem vários caixinha nomes, com cheiros pendrive. diferentes. E isso tem atraído adolescentes, jovens, de uma maneira assustadora. Por quê? Porque ele liga e desliga a hora que você quer. E ele tem agravantes, além da nicotina que pode ter ali dentro, no líquido do preparo, a própria queima através da ignição do dispositivo, que liga uma bateria, que queima e que acende o dispositivo, libera vários metais que são aspirados, que são inalados pelo paciente. Então, no cigarro eletrônico, nós temos, além dos produtos químicos desconhecidos, porque todo dispositivo que não é regulamentado não é conhecido. Então, o que tem dentro desses líquidos? Não se sabe, ou não se sabe oficialmente, ou não se sabe em termos de regulação. Então, tem de tudo ali, certo? Tem as substâncias estimulantes, substâncias extremamente geradoras de dependência, justamente para o jovem. Algumas talvez até mais graves que a própria nicotina? Provavelmente, sim. Já tem trabalhos que mostram, inclusive, venenos de rato, aqueles estimulantes, produtos feitos a partir. É um alerta importante que a gente está falando para os jovens ali, porque é comum ainda a gente ver esses dispositivos aí, principalmente nas rodas dos mais jovens. As tabacarias estavam ganhando um novo status, né? Aplica-se também ao famoso narguilé, que é aquele... Também tem esse mesmo risco, porque ele não tem um regramento específico. É lógico que o narguilé ele tem uma toada cultural, né? Lógico, né? Assim como o palheiro no interior. Eles têm uma cultura por trás disso. E o cigarro eletrônico não tem cultura nenhuma, ou seja... Então o cigarro é mais perigoso, o eletrônico. Não, ele veio unicamente para estimular o consumo do tabaco em locais onde não se pode fumar, por exemplo, oficialmente, né? Então, infelizmente, ele facilita o acesso ao fumo mesmo em locais onde está proibido fumar. A pessoa sai rapidinho, fuma um pouco, desliga aquele dispositivo e pronto. Agora, não é só o tabaco. Nós temos que falar muito de alcoolismo. Alcoolismo é uma doença social muito séria. Então, assim como o alcoolismo está relacionado a dirigir embriagado, poder matar pessoas, nós temos a pessoa que consome álcool que pode bater nos seus parentes, nas suas famílias, na sua esposa, nos seus filhos. Pode tomar uma atitude impensada, pode brigar, pode cometer um ato mais grave de violência. E o alcoolismo associado ao tabagismo potencializa em muito a gravidade e o risco para o câncer de boca. Temos também o HPV. O que é o HPV? É um vírus. O HPV é um vírus, o vírus do papiloma humano. E é um vírus que tem vacina. Então, é o mesmo, os vírus oncogênicos, HPVs oncogênicos, são os mesmos que causam câncer de boca, de garganta, mais ainda do que boca, e de colo de útero, e de região genital masculina. E esse vírus, ou pelo menos um grupo desses vírus oncogênicos, tem vacina. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque muito se desejou ter uma vacina contra o câncer, seja ela qual for. E existe uma vacina.
Claro que ela não previne todos os tipos de HPV e não vai influenciar nem no tabagismo, nem no etilismo. Mas vacinar uma menina ou um menino que hoje se preconiza vacinar os dois, na faixa etária de 9 a 14 anos, teoricamente antes da primeira exposição sexual, faz com que eles possam não desenvolver vários tipos de câncer associados ao HPV, entre eles o de boca e de garganta. Que é o foco da nossa abordagem aqui. A gente está falando um pouquinho do diagnóstico precoce, a gente vai retomar muito esse tema, mas eu vou assustar um pouquinho de que é o nosso ouvinte lá. Porque quando a gente coloca lá na frente de onde a coisa pode se agravar, mesmo quando se agrava, existe solução. A gente vai falar um pouquinho de reabilitação. Por que eu estou dando esse salto? Doutora Cleomara, por quê? A doutora compartilhou aqui com a gente, depois mais à frente a gente faz o destaque, é uma cartilha educativa que foi desenvolvida, mas a gente vê que o câncer de boca, o câncer na região da cabeça, da garganta, do pescoço, ele pode causar problemas como até mutilações, né? A pessoa tem que conviver com uma falta. Você imagina você conviver sem uma mão, sem um braço, e agora viver sem um nariz, sem um olho. Eu costumo dizer que a especialidade de prótese bucomaxilofacial ela entra em campo quando todas as etapas anteriores não foram eficientes ou chegaram no momento posterior ao desejado. Então, quando a prevenção falha, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, acaba acontecendo uma perda maior de tecido, como você colocou, é numa área super importante. O rosto como a gente se comunica num primeiro momento, é como a gente se expõe, se mostra para a sociedade. A nossa identidade, vou dizer. A nossa identidade. Nossa identidade. Isso. Agora, numa outra parte do corpo, ainda é possível se esconder. Agora, o rosto é muito complicado. Mas o que se trata dessas próteses especificamente? Essas são próteses. Bom, toda prótese, ela visa substituir uma parte perdida. Nesse caso, é substituir uma parte perdida no rosto, na face, na cabeça. E em função do Júlio Verde, a gente vai falar especificamente ou mais detalhadamente sobre essa mutilação resultante do câncer de cabeça e pescoço. Certo. Tem outras causas que podem resultar nisso, por exemplo, intraoral, o uso de aspiração de entorpecente, de cocaína. Ah, sim. É quando não é externo, mas lá dentro, por exemplo, eu tenho um caninho, um furinho que não era para existir. Isso. Tá. Então, elas se dividem. Então, são próteses que visam restabelecer uma parte perdida, uma grande parte perdida. São consideradas tratamentos de alta complexidade. Imagino. E se dividem entre intra e extraorais. Tá. Então, quando a perda é dentro da boca, e aí muito ligado ao que a doutora Liliane falou, uso de fumo, de tabaco ou do cigarro eletrônico, enfim, e álcool. Tá. Isso pode resultar num câncer, quando detecção não precoce, enfim, e um grande, na hora da remoção cirúrgica, que é o tratamento de eleição para o câncer de boca, quando possível. A intervenção vai se extrair aquela parte do corpo da pessoa. Isto, a primeira intervenção é cirúrgica. O segundo tratamento é a radioterapia, que também é muito comum em câncer de cabeça e pescoço e que acho que vale depois a gente conversar um pouco a respeito das consequências desses tratamentos, que seria o cirúrgico, uma mutilação, e a radioterapia também deixa sequelas. Destruição de possíveis células remanescentes, né? Isto. Tratamento adjuvante. Que é super eficaz, mas que também pode resultar sequelas, né? Em sequelas. E então seriam basicamente as intraorais, que podem obturar, por exemplo, o palato, ou quando tem uma perda, uma mandibulectomia, que é uma perda da mandíbula, glossectomia, que é a perda de língua. Todas essas perdas, elas implicam numa perda de função, muito importante. Com certeza. Então, para deglutição, para fonação, também estética, porque muitas vezes nessa remoção do tumor se perde elementos dentais e parte óssea, enfim. E a extraoral, que, por exemplo, câncer de pele, um câncer em nariz, em orelha, em lábio, ele pode também resultar a remoção resulta numa mutilação. Exato. E aí se precisa de uma prótese para
nesse caso, reabilitar esteticamente. As próteses extra-orais, elas não têm função, não reabilitam função, mas elas devolvem uma qualidade de vida e... Mas a função social é super importante. Sim, uma função social. Recuperação de dignidade. As pessoas que passam por uma história de uma doença tão grave, elas ficam muito abaladas emocionalmente. O câncer é uma doença que não afeta só a pessoa, ele afeta também os profissionais que trabalham com ela. Ou seja, a gente também fica envolvido com o paciente e toda uma equipe, é uma equipe muito grande que trabalha com o paciente oncológico. Agora, muito profissional. A função reabilitadora que eu vejo, que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é essa função social. É a pessoa querer sair de casa de novo, é a pessoa querer poder ir, por exemplo, a um restaurante, comer uma pizza com a família e não se sentir envergonhada por não conseguir mastigar um determinado alimento. Tanto a função motora quanto a função estética, Exatamente. Né? Porque essas próteses, elas se utilizam, é um trauma, né? É o caso de um trauma. Sim. É a mesma aplicada num acidente, por exemplo, um acidente automobilístico que deformou o rosto, né? Sim. Só para título de ilustração, é só porque vocês não estão vendo, né? Quem está nos ouvindo, e também a gente não vai ilustrar agora de uma forma aprofundada. Depois a gente compartilha o QR Code da cartilha para que ilustre. Mas são verdadeiras reproduções das partes do corpo, né? A parte da cabeça, algumas pessoas conhecem um pé, por exemplo, uma prótese, ali a gente tem uma construção praticamente artística, né? Você reconstrói com as características do rosto, o nariz, o olho e alguns dos exemplos que a doutora ilustrou aqui pra gente. É quase imperceptível. Eu costumo dizer para o paciente e para os demais profissionais envolvidos nessa doença, que é multifatorial e multiprofissional, consequentemente, o tratamento, que é um trabalho, sim, é um trabalho de escultura, né? Exatamente. A gente se esculpe o material, tentando fazer, devolver a simetria e a aparência o mais natural possível. Costumo dizer que nunca fica 100%, não se tem como devolver aquilo que naturalmente... Sim. Mas, voltando no gancho da doutora Liliane, claro, que é uma função social, sim. Pensando também, gostaria de colocar a parte, por exemplo, esse é um tratamento que, ao devolver o papel, não só na questão de família, mas também de trabalho, porque esse é um trabalhador que muitas vezes não consegue... As atividades laborais, né? Atividades funcionais. Isso, o papel dele na sociedade como trabalhador, e isso também se estende, por exemplo, se ele não consegue voltar à sua atividade, ele precisa se aposentar, ele precisa... isso também tem um custo para o Estado. Então, assim, todo o trabalho de prevenção, de detecção precoce, de tratamento e de reabilitação é muito importante também no sentido financeiro. Com certeza. Claro. Isso impacta em diversas camadas, né? Diversas camadas, porque a gente não tem uma pessoa que ela fique inutilizável. Não. Tanto ela não se sentir da maneira, quanto ela, de repente, ela voltar para a sua atividade laboral, ela é só curiosidade. Já temos uma classificação, a pessoa com uma prótese facial, ela também enquadra-se como uma pessoa com deficiência? Sim, isso foi uma grande conquista recente, do ano passado. Agora, os mutilados faciais são considerados como uma incapacidade. Tá. E isso facilita muito na questão social mesmo, de acesso a benefícios que o paciente considerado como uma incapacidade física tem acesso, mas também para uma divulgação. Com certeza. A partir desse reconhecimento, a gente acredita que mais pessoas vão conhecer essa realidade, que além da questão social, tem uma questão psicológica muito importante. Muito grande. É muito grande, como a gente já falou da questão do facial, o rosto é o cartão de visitas. Muito sensível, imagina, né? Então, acho que... a importância dessa discussão. Por favor, doutora. Carlos, uma coisa importante, pegando o gancho agora da doutora Cleomara, você me perguntou sobre os fatores etiológicos. Muitas reabilitações de face não são de carcinomas intraorais. São de carcinomas em face, em pele. Então, é uma área onde nós nos integramos com o pessoal da medicina da área da dermatologia. O câncer de pele, por exemplo. E nós temos que falar do sol. Por quê? Porque existem, por exemplo, no sul do Brasil, né,
a origem, né, das famílias, italiano, austríaco, a origem alemã, germânica, enfim, faz com que sejamos muito claros, a pele muito clara aqui no sul do Brasil. É uma característica racial e cultural da migração. Então, nós temos muitos casos graves de câncer de lábio, por exemplo, em pescadores, em agricultores, trabalhadores da construção civil, garis, praticantes de esportes, por exemplo, surf, corrida, Ironman. Florianópolis é uma cidade que se destaca muito por isso e se estimula muito a saúde hoje, e tem que estimular, né? Mas a questão do sol, ela é muito importante também. Volto a dizer, não para os cânceres intraorais, mas para os cânceres de lábio, que são uma interface entre a odontologia, estomatologia e a dermatologia, porque ambas as áreas podem ter essa atenção, devem ter essa atenção para essa região, mas também para a região nasal, região malar, que é essa região aqui, testa, nariz, orelha. Por quê? Porque as pessoas acham que o câncer causado pelo sol é fraquinho. Gente, não existe câncer fraquinho. Tá. Existe diagnóstico, intervenção precoce e reabilitação adequada. Não existe câncer fraco. Até porque o melanoma, me corrija, o melanoma, né, que é o câncer de pele, é uma forma agressiva. Extremamente agressiva. E quando ele dá em mucosa oral, ele não está relacionado ao sol, ele é gravíssimo. Inclusive com metástases muito rápidas, né? Então, nós temos que ficar atentos. Gente, não existe câncer light. Câncer é uma palavra que diz o seguinte: houve uma alteração naquela célula, aquela célula está se produzindo com erro genético e a melhor maneira de separar um paciente da lesão é sempre o bisturi. Ou seja, a cirurgia é o tratamento de escolha. E é a cirurgia que causa as maiores perdas que vão ser reabilitadas pela Cleomara. Pela área da Cleomara. Dada a gravidade que você precisa intervir e precisa extrair para que aquilo ali não se agrave ainda mais. Recentemente saiu um documento oficial do Ministério da Saúde, junto com o INCA, que mostra coisas que a gente já sabe, mas que também precisa falar. A influência, por exemplo, qual é o perfil do paciente com câncer de boca? Ainda é mais em homens acima dos 40 anos. Tá. Mas isso tem mudado muito. Mulheres mais jovens têm sido muito acometidas. Temos influência da questão da obesidade, do sedentarismo, de uma dieta, vamos colocar assim, inapropriada, uma dieta com... Enfim, a dieta não influencia apenas em doenças cardíacas ou em risco de acidente vascular cerebral ou em diabetes. Ela também influencia na própria resposta do paciente frente ao tratamento do câncer. Então, hábitos saudáveis, alimentação adequada, tem ganhado uma importância muito grande também na prevenção do câncer. Então, nós não podemos jamais deixar de associar. E os fatores sociais de acesso. Por quê? Se a rede... Entre eles a informação, né? Exatamente, que é para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Né? Informar, divulgar. Toda a informação científica, ela se perde se ela for mantida a quatro paredes. Ou seja, a gente tem que chegar nas pessoas. Então, as redes de apoio, elas existem, mas elas também o paciente precisa ir lá e procurar. Por isso, campanhas de prevenção, por isso, cuidado do médico da família, do dentista da família, de quem está na unidade básica, que vê o paciente com mais frequência. De dizer, o que é essa manchinha no seu lábio? Não apareceu nenhuma manchinha na sua boca? O paciente fica atento que ele tem que conhecer, assim como tem que conhecer o seu corpo, tem que conhecer a sua boca. O famoso não é nada pode ser algo muito sério. Pode. E, infelizmente, a dor, ela ocorre muito tardiamente no câncer de boca. Aí uma informação importante. Então, ele é algo que ele pode se agravar de forma silenciosa. Exatamente. A dor já manifesta um problema que já está latente. Exatamente. A dor, ela ocorre quando o câncer já está num momento, em termos de tamanho maior, atingindo terminações nervosas, enfim. Então, não dá para esperar doer. Porque, infelizmente, nós temos uma parcela da população, e isso não necessariamente só ligado à questão social, não. Tem muitos pacientes que têm condições de procurar até mesmo um serviço particular e têm medo. Então, as pessoas têm medo de receber uma notícia. Medo de receber uma notícia. O famoso... não... Se eu não estou vendo... Não existe. Ou quem procura acha. Quem procura acha. Que é a pessoa diz, quem procura acha. Eu costumo dizer...
Experimenta procurar dinheiro num lugar que você não deixou. Ou chocolate ou alguma coisa boa. A gente não acha. Se não está ali, a gente não encontra. Com a doença, com o câncer, é a mesma coisa. A gente só vai achar se ele realmente estiver ali. E quanto antes ele for descoberto e quanto muito melhor a solução. As chances de sucesso. Só fazendo uma complementação, eu acho que super importante para o paciente, claro, ter o acesso via SUS desse tratamento que ele já ocorre, mas a conscientização, já que nós estamos num podcast do CRO, dos dentistas e a importância, o reconhecimento da importância do dentista na atenção primária. O dentista da unidade de saúde, que é quem atende a maioria da população, num papel super importante na detecção precoce. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não vai saber tratar. Não é da especialidade dele fazer uma biópsia, um diagnóstico complexo, enfim. Mas ele saber encaminhar. Isso não está onde é. Isso não deveria estar ali. Se isso não deveria estar ali, o paciente tem que ser olhado de uma maneira mais específica, examinado. Então, eu acho que vale o reconhecimento do profissional de ponta e a responsabilidade, enfatizar a responsabilidade do profissional de ponta, de olhar o paciente como um todo. A gente atua na face, mas principalmente na área, na boca do paciente. Saber, isso não está onde deveria estar. Esse zelo, quer dizer, o Júlio Verde também vem para os profissionais lembrarem, né? Lembra sempre nos seus procedimentos, uma mera limpeza ou um procedimento estético, mas você vai cuidar, antes de tudo, da saúde do paciente. O que eu queria abordar um pouquinho agora dessa atuação integrada que a gente está falando toda aqui, né? De como a gente pode, realmente, de todas as áreas terem esse envolvimento. A gente já ventilou aqui acerca sobre disso, mas a doutora trouxe um tópico interessante, que outras áreas da saúde que também participam desse atendimento. Qual é o foco da minha pergunta? O planejamento multiprofissional que a gente tem aqui. A gente falou do médico da família, do dentista da família, por que não? Mas de que forma ou idade que já devem as pessoas que estão nos ouvindo a se preocupar? Por exemplo, é quando criança? Então vamos lá, existem, claro, doenças malignas que têm origem genética, que podem se manifestar fora da idade padrão, enfim. Então, é óbvio que alterações tipo úlceras, manchas brancas, manchas vermelhas, que não saem raspagem, que não se autocuram em 15 dias, 3 semanas, 1 mês, lesões que não estavam naquela mucosa, seja ela a localização que for, mas principalmente língua. A área de língua, bordos de língua, são áreas que tem que ter muito cuidado, porque frequentemente existem traumas. Por exemplo, mordeu alguma coisa mais dura, morde a língua. Isso vai gerar dor, vai gerar uma lesão e tem que melhorar. Por quê? Porque se o trauma deixa de existir, a lesão melhora. Então, se aquilo não melhorou, o paciente tem que procurar o dentista, ou o dentista tem que ficar atento. Olha, isso era para ter melhorado, não melhorou. Mas o que acontece? Nós temos, óbvio, como toda doença, momentos mais críticos. Então, o paciente fuma há mais de 20 anos. Além de fumar, consome bebidas alcoólicas ou faz uso de drogas ilícitas. Seja maconha, cocaína, todas a ampla gama que nós temos cigarro, hoje em dia. Cigarro, pendrive. pendrive. É ilícito, não está regulamentado. É ilícito, não está regulamentado, exatamente. Ou já teve uma história de HPV, por exemplo, HPV em colo de útero, HPV em região ginecológica, né? Então, tem uma história de HPV, já pode ter sido. Não fez vacina do HPV, pega sol sem proteção. Ou seja, claro que o cumulativo, para o câncer de boca, ele é importante, mas não quer dizer que uma criança ou um adolescente não possa ter, certo? Então, esse é um cuidado que todo cirurgião dentista deve ter. Agora, de novo, homens e mulheres acima de 40 anos com persistência desses hábitos são um alvo mais fácil para o câncer, porque tem um efeito cumulativo desses fatores etiológicos. Então, é uma idade onde se tem muito procedimento para fazer, seja restaurador, seja uma profilaxia, tartarectomia, um tratamento endodôntico, perder um dente e vai ter que fazer um implante, ou seja, é uma faixa etária acima dos 40 que muitos procedimentos odontológicos são feitos. E ainda está sentado na nossa cadeira uma geração que tem muita reabilitação
feita que vai falhar, restaurações antigas que vão quebrar e que eles vão sentar na cadeira do dentista. E a população está envelhecendo. E está envelhecendo e quer reabilitação. Então, nós temos pacientes que antes diziam, não, vou botar uma dentadura. Não, agora eles querem botar implante, querem ter uma prótese reabilitadora fixa e ok. Novos tratamentos e formas surgiram também. Novos tratamentos surgiram, né? A própria questão da harmonização facial, levando pessoas que estavam há um tempo sem um dentista e estão procurando dentista por outro motivo. Então, mesmo em áreas de estética, o dentista continua sendo dentista. Ou seja, mesmo que ele vá trabalhar com botox, ele tem que olhar a boca do paciente. Ele tem que olhar a região labial do paciente. Por quê? Porque é parte da sua profissão. Ele não deixou de ser cirurgião dentista. Então, os efeitos cumulativos, eles fazem com que pessoas de mais idade tenham maior risco. Mas, infelizmente, temos pacientes cada vez mais jovens apresentando cânceres. A gente tem paciente com 16, com 14 anos com câncer de boca, que é óbvio que tem uma influência genética muito maior, mas que não podem ser negligenciados. Mas entra naquela máxima, quanto antes eu descubro, melhor eu trato. Agora, quando o diagnóstico é feito, veja, para o diagnóstico já tem que ter uma equipe multi, vamos lá. Tem que ter um patologista. Tá. Cirurgião dentista, patologista bucal ou um médico patologista que faça essa parte de boca para identificar na lâmina o tipo de câncer que tem. Então, precisa de um profissional para tirar a lesão através de uma biópsia, precisa de um profissional no laboratório para estudar. Depois disso, o tratamento do câncer de boca, ele é um tratamento médico. Por quê? Porque ele exige um planejamento e uma avaliação sistêmica do paciente. Ver se aquela lesão já não repercutiu em linfonodos do pescoço ou em órgãos à distância, como pulmão, fígado, enfim. Então, nós a famosa metástase, né? Exatamente. Então, a gente já vai trabalhar junto com o médico. A Cleomara também precisa muito desse olhar do médico, no planejamento da cirurgia, para depois ela conseguir fazer a reabilitação. Então, ela também precisa discutir com o médico, olha, esses dentes seria importante que ficasse, ou o que vai sair para ela poder fazer o planejamento, e inclusive a intervenção no ato da cirurgia. Muitas vezes eles entram junto no ato da cirurgia para o paciente já sair dali com uma prótese provisória, para ele poder comer. Ele se alimentar no pós-operatório imediato é muito importante. Então vai entrar o médico cirurgião de cabeça e pescoço, vai entrar o médico rádio-oncologista, vai entrar provavelmente depois um oncologista clínico que vai fazer o planejamento da quimioterapia ou não, vai precisar de um bom radiologista para fazer o escaneamento, o PET scan, as tomografias, saber o que está laudando. É uma equipe grande, né? Enfermeiros, psicólogos, assistente social para guiar nessa parte de todos os direitos adquiridos, nutricionista, fonoaudiologia, ou seja, é uma equipe muito grande. Fisioterapeuta. E diga-se de passagem, é uma equipe cara. É caro para o SUS. Então, o tratamento tardio, ele é mais caro para o SUS. Mais tempo de internação, uma equipe maior. Por exemplo, para grandes reconstruções de face, às vezes tem que tirar um osso da perna e botar no rosto do paciente. Isso exige... Como a doutora Cleomara colocou, é altíssima complexidade, né? Não é um manual simples de reconstruir um rosto, né? Então, a prevenção para os cofres públicos, ela, além de ser uma coisa inteligente, ela é uma coisa mais barata. Isso também tem que ser visto, né? Por quê? Porque, infelizmente, existem limitações. E quanto mais caro o serviço, mais difícil ele é de existir. Para manter um serviço de alta complexidade é mais caro do que manter vários serviços de atenção primária. Então, nós também temos que valorizar isso. E uma dica aqui, já para os cirurgiões dentistas, que a gente aqui, não é que a gente deu um puxãozinho de orelha, mas deu um alerta, diz assim, mesmo que você trabalhe na área de estética, você também zela pela saúde daquele paciente, você tem que manter o seu olhar atento, voltado a essas questões. Mas ele identificou um cirurgião dentista lá no procedimento, lá na área da estética, né? Ele vai trabalhar com botox, por exemplo. Ele disse, olha, mas tem uma lesãozinha aqui que é suspeita. Como é que ele deve fazer esse encaminhamento para ele ter um acompanhamento? Ele vai lá, por exemplo, para o ambulatório de estomatologia da Universidade Federal, que informações que ele deve constar, assim, é um recadinho técnico mesmo. Então, vamos lá. Claro que existem, como em todas as áreas, os atendimentos privados, né? Mas o nosso foco aqui vai ser orientar melhor o paciente, principalmente que precisa do atendimento via SUS. Então, ele necessariamente tem que passar pelo posto de saúde mais próximo à sua casa. É ali que o dentista da unidade básica deve ser feito o encaminhamento. Então, mesmo de um consultório particular, de uma clínica privada,
Ele faz uma carta dizendo para o colega que está lá na unidade básica, olha, eu observei a presença de um nódulo na gengiva do paciente ou na língua do paciente. Esse nódulo não estava ali há um mês atrás. Esse nódulo é indolor, é endurecido. O paciente nem sabia que tinha, mas ele já está falando de uma maneira diferente. Por quê? Porque aquele nódulo já está começando a atrapalhar a fala e eu observei isso. Ele reclama que se ele mastiga alguma coisa mais dura, aquele nódulo já começa a atrapalhar, ou seja, tem que investigar. Aí ele vai para a unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, aquele dentista vai fazer um exame, vai iniciar todo um processo de triagem desse paciente e ele vai ser encaminhado para o CEL, que é Centro de Especialidades Odontológicas, que é atenção secundária em odontologia. Centro de Especialidades Odontológicas. Onde, infelizmente, nem todos têm o estomatologista, mas tem que ter serviços de estomatologia, mesmo que prestados por outros profissionais. Então, aí já vai uma queixa importante. Teria que ter o estomatologista. Nós já temos pessoas formadas para isso e capacitadas para isso. Um lembrete importante aí, a estrutura do Estado, né? Para poder Exatamente. estruturar isso é uma literalmente. Puxada de orelha. Isso é uma puxada de orelha. Isso é importante. E aí, o estomatologista ou o profissional responsável pela estomatologia vai fazer o procedimento chamado de biópsia. O que é isso? É a remoção de uma parte ou de toda uma lesão para que essa lesão seja analisada no laboratório e venha um diagnóstico. Se o diagnóstico ali vier de câncer, aí ele passa para atenção terciária, que no caso de Santa Catarina, somos nós, o Ambulatório de Estomatologia do HU, tem o CEPOM, que é um papel importantíssimo. Referência nacional. E tem, por exemplo, em Joinville, tem outras estruturas, no Oeste tem outras estruturas, que são os centros que acolhem esse paciente oncológico. Aí já é uma atenção terciária, onde ele vai passar pelo médico, cirurgião de cabeça e pescoço, pelo radioterapeuta, pelo oncologista clínico, e vai se decidir, com base em uma série de exames, o tratamento a ser realizado. Então, vejam, existe um degrauzinho. Sim, existe uma caminhada aí. Uma caminhada. Só que essa caminhada, muitas vezes, não é conhecida dos profissionais, né? Ou seja, o profissional está no seu consultório privado, ele não sabe que existe esse caminho e tem que ser seguido. Muitas vezes o colega liga para a gente, né, Cleomara? Como é que eu faço para encaminhar para ti, para a Cleomara, para a reabilitação? Ou como é que faço para encaminhar para o HU? Tem que ser via unidade básica. Agora, existe um serviço que a gente tem que falar e elogiar. Teleestomatologia. A teleestomatologia... À distância? À distância. É um serviço de todo o telediagnóstico de Santa Catarina, e Santa Catarina está muito bem. Então, vamos puxar a orelha quando eu tiver que puxar a orelha, mas vamos dar crédito quando se cabe. Quando se cabe. Então, a teleestomatologia, o dentista é um recurso de apoio e até mesmo de treinamento, de capacitação do dentista da ponta, onde ele acessa o telediagnóstico do Estado, telesaúde do Estado, e ele consegue mandar fotos e dados da entrevista do paciente na anamnese para um regulador, um estomatologista, aí é um profissional especializado, e esse estomatologista ajuda no diagnóstico inicial. Então, isso é muito importante. Está funcionando muito bem. Santa Catarina é referência. Que legal. Temos que elogiar isso. E aí, a reguladora tira as dúvidas com a nossa equipe, nós damos suporte a isso, e ela disse assim, olha, esse caso é um caso que me parece muito grave. Eu vou classificar como vermelho, por exemplo. Vermelho é grave e urgente. Esse vermelho vai ter prioridade entre um outro caso, por exemplo, que é verde, que é de baixa suspeita de câncer. Sim. Então, isso vai fazer com que as filas andem de maneira diferente. E que sejam encaminhados os pacientes para o local exato. Não, esse paciente tem que ficar na atenção secundária. Esse não. Esse tem que vir urgente para o hospital, para o CEPOM. Então, a teleestomatologia foi implementada com a ajuda do nosso serviço depois da pandemia. Por quê? Porque na pandemia nós tivemos que fazer um filtro de quem ia para o hospital. Não dava para entrar todo mundo no hospital por questões de acesso mesmo. Na própria, o caos que se instalou. Não tinha lugar. Trabalhar na pandemia foi um caos. Nós trabalhamos na pandemia. Nós não deixamos de trabalhar na pandemia e foi um momento histórico mundial muito sério, né? Que muitas pessoas não entenderam, mas a gente que estava dentro do hospital sofreu muito, né? Inclusive nós profissionais adoecemos. E aí se ajudou
A teledermatologia já tinha esse serviço, se implementou na telestomatologia e funciona até hoje e ajuda muito, facilita muito para o profissional e para os pacientes. E vendo o seguinte, como a gente fala do acesso à reabilitação, deixa eu perguntar para a doutora Cleomara, essas próteses, por exemplo, que a gente vai tratar aqui, eu vou deixar aqui fechadinho o seguinte, nós temos uma cartilha, próteses bucomaxilofaciais, o nome é extenso, mas a temática é extremamente importante, tá? A gente vai compartilhar o QR Code de acesso a essa cartilha para você ter mais informações, que ela foi desenvolvida pela Associação Brasileira, o nome também é pequenininho, de Câncer de Cabeça e Pescoço, né, para que você tenha ela é bem ilustrada, tem vários exemplos aqui, QR Code vai estar na tela e também aqui na descrição do vídeo. Mas, doutora Cleomara, as próteses, muitas aqui que estão relacionadas, elas são realizadas em Santa Catarina também pelo Serviço Único de Saúde, pelo SUS? E como ter esse acesso? Sim, elas são realizadas pelo SUS, não dentro de um serviço, como seria o ambulatório de estomatologia do HU ou do CEPOM. Certo. Na maioria dos outros estados, é dentro de um serviço público mesmo. Aqui elas são realizadas no consultório, do meu consultório, através de um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado. Então, o paciente, quando ele se dirige à unidade de saúde, quando ele, ou, por exemplo, ao CEPOM, ou ao ambulatório de estomatologia do HU, outros hospitais, enfim, e ele precisa do atendimento para a remoção do câncer, resultando numa sequela para uma prótese, ele é encaminhado, mas também tem que fazer, saindo desses serviços, ele tem que voltar para a unidade de saúde. Tá, importante para ter o acompanhamento. Isto, para ter o encaminhamento. Tá. Esse faz parte do fluxo. O fluxo, ele parte sempre da unidade de saúde e ele tem que passar por um profissional que é o cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem, na verdade, faz a remoção. O cirurgião dentista faz o diagnóstico, a biópsia, mas a remoção do câncer é feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço, pelo médico. No médico. Então, nesse fluxo, ele tem que passar pelo médico, que dá um encaminhamento, e encaminha ele seria para regional, depois para o setor dentro da Secretaria de Saúde, que encaminha ele para o meu consultório e ele é reabilitado ali. Então, é um serviço contratado pelo Estado de Santa Catarina. Tanto as próteses intra quanto as extra-orais. Que a gente quer deixar de mensagem que existe o caminho legal, obviamente, né, para esse investimento. É fornecido, obviamente, se você tem condições de suportar isso financeiramente na sua esfera privada, com mais agilidade, acreditamos, vai ter. Mas é o seguinte, o Estado também provê, né? Por meio de parcerias, isso é possível. A mensagem é um direito do cidadão. Tem solução. Esse direito ele vai ser atendido, mas você tem que seguir esse rito que a gente falou aqui, os trâmites. Por isso, cada vez mais a importância do diagnóstico precoce, né? De nós termos isso tudo. Por quê? A gente vê nessa conversa que nós estamos tendo até então, que as abordagens de cuidados, elas são perenes, obviamente. Mas levar a informação de quem precisa quando o problema já está instalado. E um alerta, que é isso que eu pedi a contribuição de vocês agora. Alerta que depois a gente vai chegar a um ponto, de novo, lá para os cirurgiões dentistas, que os profissionais que estão focados nisso. Eu vou pegar esse gancho, Teo Carlos, pelo seguinte. O papel do cirurgião dentista não para aí. Exato. Os pacientes têm sobrevida, ou seja, claro que há anos atrás, os prognósticos eram piores. Hoje em dia, com técnicas cirúrgicas melhores, a robótica está vindo com muita força na cirurgia, equipamentos de radioterapia muito mais avançados, medicamentos imunoterápicos, ou seja, a medicina para tratamento do câncer, não só, né, mas agora estamos nesse foco, melhorou muito. Então, os pacientes têm uma sobrevida. E essa sobrevida, eles voltam para as cadeiras odontológicas para quê? Para reabilitação, mas também, durante o tratamento, nós precisamos ajudar com laser terapia, porque ele vai fazer uma mucosite durante a radioterapia, orientando sobre a salivação, porque ele vai ter uma boca seca durante a radioterapia e essa boca seca pode se perpetuar por anos da vida ou por toda a sua vida. Ele pode ter necessidade, por exemplo, de tirar um dente. E esse dente não pode ser tirado sem um preparo adequado, se for numa área que foi irradiada previamente. Ele vai querer botar um implante para reabilitar a estética ou até mesmo para ajudar a segurar
uma prótese que a Cleomara vai fazer, e ele não pode ser feito esse implante sem um adequado preparo e sem uma adequada seleção do local, porque implante na área irradiada não deve ser colocado. Então, tem várias coisas que o dentista vai fazer durante o tratamento oncológico e depois, porque esse paciente vai voltar para o consultório. E hoje nós temos um ambulatório no HU que ele está lidando quase que só com sequelas de tratamento e com intervenções inapropriadas de colegas. Ou seja, o paciente tratou o câncer há 5 anos. Tá. Ele fala que teve câncer, mas diz que está super bem. Ou esquece de informar o dentista que está usando determinados remédios. Ou que fez radioterapia. Ou que fez radioterapia. Tá. Ou ele perdeu o documento da radioterapia. Ele não tem mais aquele documento, um mapeamento que dizia onde ele foi irradiado. Aí o dentista também, por não valorizar adequadamente todas essas informações, ou às vezes por não ter preparo, ele vai e faz um procedimento cirúrgico sem o preparo adequado que deveria ser feito. Tá, todos os Como devidos se aquele- levantamentos. Até porque Isso. muitas vezes alguma informação foi omitida dele, né? E tem paciente que omite, tem que puxar também a orelha do Tá. paciente. Tem paciente que diz assim, se eu falar isso, ele não vai fazer. Ah, eu quero botar implante, se eu falar que foi irradiado, ele não vai botar implante. Tem paciente que precisa. Nós demos vários puxões de orelha aqui. Temos que dar, né? temos que dar. E eles Falando de esquecem, vida, né? Exatamente. Ah, eu tomo uma medicação, bifosfonato, denosumab, porque eu tive câncer de mama, tive câncer de próstata. E também esqueci de falar para o dentista, porque não é do dentista essa área. Não, tem que informar sim. Aí o dentista, de maneira inapropriada, faz um implante, faz uma extração maior, faz um procedimento que não está adequado àquela situação, àquele local da boca, e causa um grande problema. Então, todo tratamento oncológico traz sequelas. A sequela mais grave que nós temos de longo prazo se chama osteoradionecrose, que é a necrose dos maxilares numa área óssea irradiada, ou osteonecrose associados a medicamentos que usados por pacientes com outros tipos de câncer. E aí nós temos uma sequela gravíssima que também pode levar o paciente a óbito por sepse, de disseminação de infecção, infecções recorrentes, enfim, que exige também abordagem hospitalar, enfim. Então, o dentista precisa saber tudo sobre a saúde daquele paciente. A reabilitação que a Cleomara faz é fundamental. Ela precisa ser feita para restabelecer a dignidade, mas também nem sempre todo mundo consegue fazer através do SUS. Muitos fazem no privado e o dentista no privado também tem que estar. Se ele se dispõe a trabalhar com esse perfil de paciente, ele tem que saber tudo sobre a história do paciente. Doutora Cleomara, um alerta, como vimos agora, doutora a Liliane, em relação a principalmente aos dentistas que trabalham na área pública, né? Mas na esfera privada também que chega, como eu disse, os alertas que você tem que colocar para quando chegue para o seu atendimento, que ele venha de uma forma completa. Eu acho que é importante a gente salientar, dentro do que a doutora Liliane colocou, que o multiprofissionalismo dessa doença, ele abrange as outras áreas, as outras áreas médicas, como os médicos, enfermeiros, enfim, fonoterapeutas, fonoaudiólogos que nós colocamos, mas muito dentro da odontologia. Então, o endodontista, o periodontista, o próprio, quem faz a dentística, a clínica geral, a gente precisa um preparo desse paciente antes, muitas vezes antes da cirurgia, certamente antes da radioterapia, ter um olhar muito apurado. Por quê? Porque tratar esse paciente, e a grande maioria passa pelo tratamento da radioterapia, tratar esse paciente depois que ele fez a radioterapia, para uma extração é muito complicado, exige muito mais capacidade técnica, uma equipe maior e mais gastos, e mais tempo, dentro de muitas vezes um paciente que, além disso, ele vai ter que fazer quimioterapia, ou imunoterapia, outros tratamentos que vão tomar tempo dele, serem extremamente cansativos e muitas vezes dolorosos. Então, a gente tem que pensar na equipe multidisciplinar dentro da odontologia também. Aí vai um incentivo para os colegas para
a doutora Liliane domina mais a estatística, mas nós temos que tiveram câncer ou têm câncer. 1 em cada 2 homens. É uma estatística. E uma em cada 3 mulheres. É uma previsão para uma Mas assim, é um número bem alto. Mas, assim, 1 em cada 2 é metade. E as mulheres a gente está falando de mais de 30%. Né? De 1/3 seria isso. Sim. Então são números impressionantes. É quando ela fala não só sobre câncer de boca, né? Sim. Existem estimativas para 2030, 2035 dos indivíduos serem acometidos por algum tipo de câncer. Então, ainda mais homens do que mulheres, não só o câncer de boca. O câncer é uma forma abrangente, né? Ou seja, nós vamos lidar com pacientes oncológicos. E os pacientes oncológicos, eles vão estar se sentindo bem, vão estar controlados, muitos deles curados totalmente da doença e querem voltar a ter o seu sorriso reabilitado, a sua deglutir de uma maneira correta, ter a estética reabilitada, mastigar direito, ou seja, eles querem ter plenitude e têm direito a isso e está tudo certo com isso. O problema é que todo tratamento traz sequelas. Exato. E essas sequelas têm que ser conhecidas, faladas e existem estratégias de controle e existem ferramentas. Por exemplo, a laser terapia é uma ferramenta importantíssima no tratamento oncológico. A ozonioterapia, nós trabalhamos com a ozonioterapia a despeito de qualquer preconceito que exista, de uma maneira séria, há muito mais de 15 anos. O nosso ambulatório tem 30 anos de atividade no hospital universitário. E nesses 30 anos nós passamos por atualizações constantes de técnicas, mudamos muitos protocolos ao longo disso. Por quê? Porque a ciência evoluiu. Então, o dentista não pode querer tratar um paciente oncológico e não estar sabendo como é que estão as coisas agora, quais são os tratamentos. Então, ele precisa conversar com o médico, conversar com quem vai fazer a reabilitação maior. Não estar isolado dentro da sua habilitação, da sua labuta. E saber que ele tem uma responsabilidade enorme no que vai vir depois do tratamento oncológico. Então, respondendo a sua pergunta, o paciente, tanto o paciente privado, da clínica privada, quanto do SUS, ele tem o mesmo tratamento, a mesma reabilitação. E é muito importante também, hoje em dia nós estamos com a odontologia muito voltada para a parte estética, não que a reabilitação não esteja voltada também para a parte estética, mas a gente está falando de uma questão mais de embelezamento. Sim. E acho que é importante também, na clínica privada, que o dentista tenha esse conhecimento. Então, acho que a questão toda é informação. Acredito que boa parte das soluções elas passem pela boa parte dos problemas pela desinformação e boa parte das soluções pela informação. Com certeza. Então, tanto o paciente, mesmo que você não faça, eu costumo dizer para os alunos, quando a gente repassa isso para quem vai ser ainda um colega, mesmo que você não faça, é importante você saber quem faz e como encaminhar, que existe isso. Porque nós somos uma área em abrangência de atuação e, independente disso, com esse dado de que o câncer de maneira geral, e dentro disso incluído o câncer de cabeça e pescoço, porque nós estamos vivendo mais, com mais qualidade, com mais acesso à saúde, o número de pessoas que tiveram ou têm câncer vai aumentar. Então, a gente também tem que estar preparado para tanto na esfera privada quanto no âmbito público para o atendimento desse paciente, para que ele, que é nossa responsabilidade, e não só a responsabilidade, é nossa vocação. Aí, um parêntese, é uma área bastante complexa, e acho que vale aqui colocar, com percalços, não é fácil, o câncer não é uma doença fácil, mas o tratamento, o atendimento nessa área é bastante gratificante. Acho que vale a pena a gente colocar assim, para os colegas de maneira geral. Quando você participa dessa... Com o diagnóstico inicial, o que você não tratou, mas você teve um olhar atento para esse paciente, e você conseguiu encaminhar e ajudá-lo nessa trajetória, é muito importante e muito gratificante, porque você sabe que teve
tem uma participação na vida dessa pessoa de uma maneira positiva e fundamental. Participou de uma solução, né? Na construção de uma solução. Fez a diferença. Fez dentro do Isso papel é muito legal. O profissional da saúde tem que ter uma vocação de atendimento para o outro, né? Voltada para o semelhante, para o próximo. Então, eu acho que é importante colocar isso dentro eu não, como foi dito, eu não quero ver, ou é uma área que eu não gostaria de trabalhar. Ou eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com isso. Eu não trabalho, você encaminha, é o serviço. Exatamente. E você vai ter sempre o paciente eternamente grato, porque você fez, na verdade, o seu papel, mas acho que vale a pena a gente colocar que a gente gosta muito de trabalhar com isso. É muito desafiador, mas é muito gratificante, porque você saber que conseguiu contribuir para a reabilitação do paciente. Infelizmente, nós perdemos muitos pacientes, ainda, em função principalmente dos diagnósticos tardios, né? Então, chegam pacientes em estado avançadíssimo e que realmente estão praticamente só em paliativo, mas a gente também participa desse cuidado paliativo. Tirar a dor de um dente num paciente em paliativo é importante. Fazer uma restauração estética num paciente em paliativo é importante, para que ele tenha a sua finitude com dignidade. Ajudar esse paciente a não ter uma infecção, seja por fungo, seja bactéria, vírus, durante o seu paliativo também é importante. E você, como dentista, tem que ter esse olhar também. A odontologia convencional, digamos assim, não oncológica, ela não está acostumada a perder pacientes. A gente está acostumada só a reabilitar. Então, muitos alunos que participam do nosso ambulatório, no começo eles ficam chocados, como você falou, né? Ficam chocados, não, eu não quero ver isso. Não, aprenda, porque você vai ver. E se você não vê nenhum na vida, é porque você não olhou direito. Porque vão existir esses pacientes. Porque o problema existe. Exatamente. E ele tem que lembrar que ele é um profissional de saúde. Exatamente. Foi esse o juramento que a gente fez e é isso que a gente acredita, né? Em ajudar o ser humano. Agora, nós que trabalhamos com isso, nós também tivemos que ser treinados a isso, a dar uma notícia ruim. É muito difícil dar um diagnóstico de câncer numa paciente de 16 anos, numa paciente que está grávida, por exemplo. Claro. Ou mesmo um senhor que está com seus familiares. Mesmo ele tendo bastante idade, ele quer viver, né? Então, é muito difícil dar um diagnóstico de câncer, mas nós precisamos também entender que isso é função da nossa especialidade e nós temos que trabalhar com isso. Quando muitos pacientes vão para a Cleomara e ela diz assim, olha, essa reabilitação é difícil, eu vou fazer o melhor que eu puder, porque é uma reabilitação que exige, é uma técnica, né? Não, exige e a complexidade de fazer essa recuperação, né? Olha que E muitas vezes a gente enorme. vê que a Cleomara fez o que dava para fazer e não ficou aquilo tudo porque não tinha mais estrutura, por exemplo, para segurar uma prova. Mas o paciente está feliz. O paciente está com a sua dignidade recuperada. Então, isso é impagável. Que legal ouvir. Doutora? Eu acho bastante, uma das coisas que dá muita satisfação, por exemplo, a gente tem câncer de cabeça e pescoço, tem uma grande número de óbitos, ele é bastante agressivo, costuma ser com diagnóstico tardio, mas mesmo quando o paciente tem uma sobrevida já delimitada ou já prevista como menor do que a gente gostaria, só nesse período ele tem a função, por exemplo, de deglutição, poder comer o que ele gosta, poder, além da nutrição, aquilo que é necessário, ele poder se alimentar, ele poder falar, porque esse é o momento, essa janela, esse tempo que ele tem ali é um momento extremamente importante, porque é findo, como todos nós, vai terminar para todos, né? Mas ali tem muita coisa para ser decidida, é um momento crucial e muito rico. Então, assim, a importância de reabilitar o paciente, mesmo... aí vale uma chamada para a questão, por exemplo, pública ou financeira. Mas ele tem um custo e a gente vai perder. Não, é muito importante nessa fase também ter um suporte do Estado, né, da sociedade, para que esse tempo seja de qualidade, bem vivido, né? Bem vivido. E os demais profissionais envolvidos da odontologia, então, também têm a participação nisso. Por quê? Porque uma restauração, muitas vezes, aquela restauração, aquela coroa, ela possibilita que
a reabilitação, que é de mais complexidade, ela fique com uma melhor qualidade. Então, é um trabalho conjunto. As endodontias bem feitas que evitem que se tenha, por exemplo, uma osteoradionecrose, permite que o paciente use essa prótese que foi feita sobre esses dentes por mais tempo e com mais qualidade. Então, acho que é interessante ouvir a satisfação de quem trata, porque o problema ele é latente, ele é presente, né? E o serviço do mês que a gente está trabalhando, que é em cima do Julho Verde, ele vem a enfatizar e, de novo, relembrar a importância de todas as etapas e todos os processos. Doutoras, o nosso papo está fantástico, a gente já passou de 1 hora aqui, a gente quer fazer um encerramento passando algumas informações de recados finais para a gente ter um desfecho e o conteúdo ficar, né, bem amarrado para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque o assunto também não se fecha em 1 hora. Ele é longo, né? Ele é extenso, mas muito feliz de ouvir a satisfação da recuperação. Para você que está nos ouvindo, dizer, ó, existe o problema, enfrente o problema. Você também não está sozinho na hora de enfrentá-lo. E existem boas soluções, a medicina, a odontologia, todas as áreas trabalhando em conjunto, já avançaram de uma maneira que você tem aí uma continuidade com qualidade. Doutora Eliane. Eu acho, assim, recado principalmente para alunos, para formandos, para recém-formados e para aqueles que estão muito longe de atualizações, né? Ou seja, aqueles profissionais que são um pouco mais antigos e que não pegaram todo um caminho de evolução do câncer. Avaliem corretamente seus pacientes, conversem com seus pacientes, façam uma boa anamnese. O básico continua sendo fundamental. Um exame clínico adequado, uma anamnese adequada, saber que medicamentos o paciente usa, colocar o paciente na realidade de que se ele for oncológico, ele tem que compartilhar com o seu dentista todo o tratamento que ele fez, certo? Certo. E encaminhe. Se você não faz, não tem problema, mas encaminhe para as pessoas que façam. Por quê? Porque o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento é fundamental. Então, converse com o seu paciente, saiba mais sobre a saúde dele. Isso é a coisa mais importante. O câncer de boca em homens, ele é o 5º no Brasil. Ou seja, ele só perde para próstata, cólon reto, pulmão e estômago. Ele é o 5º no Brasil em homens. Nas mulheres, ele não está entre os top 10. Ou seja, a mama é muito pior, colo de útero, ovário, mas ele vem logo a seguir. Então, principalmente em homens, não esquecendo que os hábitos mudaram, porque as mulheres também estão fumando e bebendo muito, né? Mas converse com o seu paciente, analise a cavidade oral como um todo. Eu só faço endodontia. Antes de fazer o teu tratamento específico, da tua especialidade, avalie a mucosa bucal do paciente como um todo e saiba quem faz e saiba fazer os encaminhamentos adequados. Fique alerta. Fique alerta. Paciente, não minta para o seu dentista, por favor. Doutora Cleomara. Bom, eu acho que o recado para os colegas, primeiro, é uma alegria compartilhar essa especialidade que eu gosto tanto, para os colegas saberem que existe, porque como somos poucos, e felizmente, de certa forma, porque não são todas as pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço, a maioria não chega a precisar de uma reabilitação protética, mas saber que a especialidade existe, né? Aproveitar esse momento para compartilhar com os pacientes, tanto em nível privado, como em público. Claro. E também falar do SUS, que os nossos colegas possam, e os pacientes, ter esse conhecimento que tem um atendimento pelo SUS no nosso estado, para que as pessoas que, se você conhece alguém, sendo paciente ou familiar, ele pode ter o acesso a essa reabilitação e ter maior qualidade de vida, mais saúde enfim. Acho que seria isso. É um importante serviço que a gente coloca aqui agora na fase de informação nesse momento, né? Para você conhecer quanto o paciente, tanto os recados e os puxões de orelhas que nós colocamos aqui, porque tudo é preocupante na área da saúde. Mas é preocupante para que você tenha uma qualidade de vida e o serviço de saúde seja pleno em nosso país, em nosso estado, em nosso município. E para isso o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina
busca por meio dessas iniciativas, como o exemplo desse podcast. Por isso, nosso agradecimento à doutora Liliane Janete Grando e à doutora Cleomara Cosman pela participação e também pelos ricos esclarecimentos que não se esgotam somente nesse canal, né? Outros conteúdos serão produzidos voltados também ao Júlio Verde, de como nós estamos colocando agora, no caso da atuação da odontologia, ao enfrentamento ao câncer de boca. E me corrijam, doutoras, que começa na prevenção, né? E no exame clínico atento. Passa, obviamente, pelo diagnóstico e pelo acompanhamento de tratamento que se estende até, lá na doutora Cleomara, na recuperação e reabilitação desse paciente. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estarem com a gente, obrigado também pelas doutoras e até a próxima. Tchau, tchau.